Você já ouviu falar de um jogador que parece não sentir pressão nenhuma? Que bate pênalti como se estivesse treinando no quintal de casa? Que domina o jogo com a mesma calma de um veterano mesmo tendo só 23 anos? É isso mesmo, Cole Gelado Palmer. O meio-atacante que está chocando o mundo com seu talento, sua frieza absurda e principalmente com a atuação histórica que calou o PSG na final do Mundial de Clubes. 2 golaços, um show de maturidade, um nome que o futebol não vai esquecer tão cedo. Fica até o final, porque você vai entender por que Palmer já é visto como um dos jogadores mais letais da nova geração. Cole Palmer nasceu em Manchester, e como muitos garotos da cidade, cresceu torcendo para o Manchester United. Inclusive, se você fuçar um pouco nas redes sociais, vai encontrar algumas fotos antigas do jovem Palmer vestindo com orgulho a camisa dos Red Devils. Mas o destino, como sempre gosta de pregar peças, levou o garoto a trilhar seu caminho no clube rival, o Manchester City. Em 2010, com apenas 8 anos de idade, ele ingressou na base do City, na categoria Sub-8, e foi subindo degrau por degrau dentro da academia. Durante a temporada 2019-2020, ele já era o capitão do time Sub-18, mostrando não só talento, mas também liderança. No entanto, o caminho até aí não foi fácil. Desde os 14 anos, havia preocupações sobre seu porte físico. Muitos achavam que ele era magro demais para aguentar o tranco do futebol profissional. Aos 16, alguns treinadores chegaram a sugerir que ele fosse dispensado. Mas aí entra um nome importante nessa história. Jason Wilcox, diretor da academia do City na época. Ele foi contra a decisão e acreditou no potencial de Palmer. Uma aposta que, olhando hoje, foi mais do que acertada. No dia 1º de setembro de 2023, Cole Jermaine Palmer deu um dos passos mais ousados e certeiros da sua carreira. Trocou o Manchester City, atual campeão da Champions League, pelo Chelsea, um clube em reconstrução, mas que ainda carrega o peso de um gigante da Premier League. A assinatura do contrato foi um recado claro. Ele não queria mais ser coadjuvante. O acordo fechado foi longo, 7 anos, com opção de renovação por mais uma temporada. Um investimento pesado, de longo prazo, que mostrava a confiança do Chelsea no potencial do jovem camisa 20. A transferência custou 40 milhões de libras aos cofres do clube londrino, valor que poderia chegar a mais de 42 milhões com metas de desempenho. Na época, muita gente achou arriscado. Afinal, Palmer vinha de poucas aparições no time principal do City e ainda era visto como um talento promissor, não uma estrela consolidada. Mas o tempo mostraria que o Chelsea fez um negócio de mestre, e rápido. Palmer mal teve tempo de conhecer os companheiros de equipe. No dia seguinte à sua contratação, 2 de setembro de 2023, ele já fazia sua estreia com a camisa azul. Entrou aos 62 minutos, em pleno Stamford Bridge, numa partida contra o Nottingham Forest. Resultado? Derrota por 1-0. Um começo amargo, num time que ainda buscava identidade e entrosamento. Mas quem prestava atenção no jogo sabia. Mesmo com pouco tempo em campo, Palmer já mostrava lampejos. Visão de jogo, calma com a bola nos pés e uma personalidade que fugia do padrão para a idade. Ali começava a jornada. Pouco mais de um mês depois, no dia 7 de outubro, chegou o primeiro capítulo especial dessa nova história. Em um jogo fora de casa contra o Burnley, Palmer assumiu a responsabilidade e bateu um pênalti com uma tranquilidade impressionante, como se tivesse 200 jogos nas costas. Foi o primeiro gol com a camisa do Chelsea, e a frieza na cobrança já dava sinais do apelido que ganharia mais tarde, o Iceman. Mas não ficou só nisso. Ainda naquele jogo, Palmer deu uma assistência para Nicholas Jackson fechar a vitória por 4-1, participação direta em 2 dos 4 gols da partida. E detalhe, ele não era titular absoluto ainda. Mas, como dizem os ingleses, a forma é temporária, a classe é permanente. E a classe de Palmer começou a falar mais alto. O que pouca gente sabe é que Palmer quase desistiu do futebol competitivo aos 15 anos. Na base do Manchester City, alguns treinadores o consideravam técnico, mas lento. Só que ele apostou tudo na evolução física e na inteligência de jogo. Chegou a trabalhar com especialistas em tomada de decisão cognitiva para acelerar reações com e sem a bola.
Esse tipo de dedicação, fora dos holofotes, é o que moldou o jogador que estava começando a surgir no Chelsea. Com apenas 2 meses de clube, Palmer já chamava mais atenção do que jogadores milionários contratados em janelas anteriores. Sua combinação de juventude, confiança e capacidade de decidir com pouco espaço em campo fez com que ele começasse a se destacar em um elenco recheado de apostas, mas que ainda carecia de liderança técnica. E o torcedor, mesmo desconfiado no início, começou a reconhecer algo diferente naquele jovem que parecia estar sempre no controle, mesmo nos momentos de maior pressão. No dia 6 de novembro de 2023, Cole Palmer provou que não se esconde em jogo grande. Pelo contrário, parece até que ele espera por eles. O palco era um dos clássicos mais quentes da Premier League. Chelsea contra Tottenham. Rivalidade pesada, clima de decisão, estádio pulsando. E adivinha quem comandou o espetáculo? Isso mesmo, o Iceman. Com apenas 21 anos, ele não tremeu. Marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 4-1 sobre os Spurs. Mostrou personalidade de veterano, visão de jogo, frieza e o que é melhor, intensidade. Ele não parecia um garoto novo no elenco, parecia o dono do time. A atuação foi tão sólida que no dia seguinte, analistas e ex-jogadores da Premier League já o colocavam como um dos nomes da temporada. A mídia inglesa, sempre ávida por novos heróis, começou a virar os holofotes na direção de Cole Palmer, mas o melhor ainda estava por vir. Apenas 6 dias depois, no dia 12 de novembro, o roteiro ficou ainda mais dramático. Parecia coisa de filme. Chelsea contra o Manchester City, o ex-time de Palmer, o clube onde ele cresceu, treinou, sonhou e foi embora buscando espaço. E o palco era o Stamford Bridge, lotado, em um dos jogos mais insanos da temporada. A partida foi uma montanha-russa, 4-4 no placar. Nos acréscimos, pênalti pro Chelsea. Quem pega a bola? Ele. Justamente contra o time que o deixou sair. Muita pressão? Com certeza. Mas Palmer parecia no controle total da situação. Caminhou até a marca do pênalti com a mesma calma de quem vai pegar água na cozinha. Olhou pro goleiro, respirou fundo e... gol! Explosão no estádio. Ele nem comemorou muito. Apenas levantou os braços, sereno, olhando ao redor como quem diz: "Vocês duvidaram, agora me assistam." Ali ficou claro que o Chelsea não tinha apenas contratado um jovem promissor, tinha adquirido um protagonista. Na última partida do Chelsea em 2023, fora de casa contra o Luton Town, Palmer teve uma daquelas atuações que mudam a carreira de um jogador. Pela primeira vez como profissional, ele marcou 2 gols em uma única partida. Como se não bastasse, ainda deu uma assistência para o gol de Noni Madueke. Foi uma vitória sofrida por 3-2, mas extremamente importante para o time. E ainda mais para Palmer. Mas o que realmente ficou marcado naquele dia não foram apenas os números, foi a comemoração. Depois de marcar o primeiro gol, Palmer cruzou os braços, estufou o peito e encarou a torcida com um olhar congelante. Sem gritos, sem pulos, apenas gelo. Aquela imagem viralizou no mundo todo. A internet batizou The Iceman, o Homem de Gelo. E a partir dali, o apelido colou de vez. Não era só pela frieza nos pênaltis, era pelo comportamento, pela calma nos momentos de caos, pelo jeito que ele controlava o jogo mesmo quando tudo parecia fora de controle. Em tempos de jogadores que perdem a cabeça por qualquer erro, Palmer fazia o oposto. Se o time estava nervoso, ele recuava, pensava, organizava. Se o adversário tentava provocar, ele respondia com dribles. Se a torcida pressionava, ele respondia com gol. Palmer virou o anti-herói do caos moderno, um jogador calmo em meio ao furacão. E tudo isso com 21 anos. Mais do que estatísticas, era a atitude de Palmer que chamava a atenção. Ele não precisava gritar para ser ouvido. Bastava tocar na bola. Bastava aparecer nos momentos certos. Bastava ser frio. Com aquele jogo contra o Luton, Palmer virou não só titular absoluto, virou referência técnica e emocional do time. A partir dali, o Chelsea passou a jogar ao redor dele. E a torcida já tinha seu novo ídolo. No dia 23 de janeiro de 2024, Cole Palmer voltou a fazer o que já estava virando rotina: decidir. O palco da vez foi nada menos que a semifinal da Copa da Liga Inglesa, EFL Cup. Jogo de mata-mata, pressão total, vaga na final em Wembley em disputa. O adversário era o Middlesbrough, uma equipe da Championship, mas que vinha surpreendendo na competição. Só que, quando a bola rolou, não teve zebra, não teve equilíbrio, não deu graça. Chelsea 6, Middlesbrough 1.
E claro, Palmer foi protagonista mais uma vez. Marcou 2 gols, comandou o meio-campo ofensivo. E mesmo num jogo que parecia fácil, não tirou o pé, porque jogador grande trata semifinal como final. E o mais impressionante é que ele fazia isso parecer simples. Frio, objetivo e com faro de gol. Aquela postura gelada, sem firula, um verdadeiro Iceman. Menos de 2 semanas depois, no dia 4 de fevereiro, veio um dos jogos mais frustrantes da temporada para o Chelsea. Jogando em casa, o time foi derrotado por 4-2 pelo Wolverhampton, em um daqueles dias onde nada parecia dar certo coletivamente. Mas mesmo com o time apagado, Palmer brilhou individualmente mais uma vez. Ele marcou seu 10º gol na Premier League naquela temporada, e com isso, atingiu uma marca histórica. Se tornou o primeiro jogador da história do Chelsea com 21 anos ou menos a alcançar 2 dígitos em gols numa mesma edição do campeonato inglês. Pensa comigo, o Chelsea já teve nomes como Eden Hazard, Oscar, Mason Mount, Joe Cole, e nenhum deles conseguiu isso com essa idade. Palmer estava escrevendo sua própria história, e com tinta dourada. No dia 29 de fevereiro de 2024, chegou o reconhecimento formal. Palmer foi eleito o jogador jovem masculino do ano no London Football Awards, uma das premiações mais prestigiadas do futebol britânico, especialmente entre os clubes da capital. Esse prêmio já foi vencido por nomes como Bukayo Saka e Declan Rice, jogadores que, depois disso, alçaram voos ainda maiores na carreira. E agora era a vez de Palmer receber o troféu, sorridente, com aquele estilo discreto, quase tímido, mas que dentro de campo é pura decisão. E o mais legal é que esse tipo de premiação é decidido por uma mistura de especialistas, jornalistas, ex-jogadores e ex-técnicos. Ou seja, gente que entende de bola e que sabia reconhecer o impacto que Palmer estava tendo numa temporada irregular do Chelsea. No dia 4 de abril de 2024, Cole Palmer recebeu sua 2ª indicação ao prêmio de jogador do mês da Premier League. Nada mal para alguém que, até pouco tempo antes, era considerado apenas uma promessa de base. A indicação veio após um mês de março sólido, 3 gols e 2 assistências, mostrando que, mais do que um brilho pontual, Palmer estava se tornando uma presença constante entre os melhores da liga. Mas o que ninguém esperava é que aquele mesmo dia guardaria um dos maiores momentos da sua carreira. Aliás, talvez um dos maiores momentos da história recente do Chelsea. Horas depois da nomeação, Palmer entrou em campo contra o Manchester United, clube pelo qual torcia na infância, quando ainda era um menino em Wythenshawe, bairro operário de Manchester. O Chelsea perdia por 3-2 até os acréscimos do segundo tempo, e foi aí que a história virou lenda. Já nos acréscimos, Palmer marcou o gol de empate aos 10 minutos, e 2 minutos depois virou a partida e completou um hat-trick, um feito raríssimo no futebol profissional. O Chelsea venceu por 4-3, em um jogo que entrou instantaneamente para os livros. E Palmer entrou para outro tipo de livro, o da história da Premier League. Ele se tornou o 200º jogador diferente a marcar um hat-trick na competição desde sua criação, em 1992. E mais, foi o 3º jogador mais jovem da história a anotar um hat-trick contra o Manchester United, um feito que diz muito sobre a grandeza do momento. E se o futebol tem um lado poético, esse jogo foi pura literatura esportiva. Um garoto que cresceu torcendo pro United, que foi subestimado pelo City, que buscou espaço no Chelsea e que decidiu uma das partidas mais épicas da temporada contra o time do coração. Só que, se alguém achava que o show contra o United era um acaso, Palmer tratou de mostrar o contrário. No dia 15 de abril de 2024, menos de 2 semanas depois, ele simplesmente destruiu o Everton, em pleno Stamford Bridge, uma atuação de gala, onde marcou 4 gols na vitória por 6-0. Sim, 4, um a mais que o hat-trick. Com isso, Palmer entrou para uma lista extremamente exclusiva. Se tornou o 31º jogador da história da Premier League a marcar 4 ou mais gols em uma única partida. Uma lista que tem nomes como Thierry Henry, Alan Shearer, Mohamed Salah e Harry Kane. Só que Palmer fez isso com apenas 21 anos. E ainda que o número impressione, o mais marcante foi a forma como ele fez. Movimentação perfeita, inteligência para ocupar os espaços certos e finalizações clínicas. Cada gol parecia um recado para quem ainda duvidava. Com esse feito, Palmer quebrou mais um recorde dentro do próprio clube. Se tornou o primeiro jogador do Chelsea a marcar 2 hat-tricks em uma mesma edição da Premier League. Nem Didier Drogba,
Nem Lampard, nem Diego Costa, nem Eden Hazard. Nenhum deles conseguiu esse feito com a camisa azul na principal liga do mundo. Ali, se ainda existia alguma dúvida sobre seu status, ela foi enterrada de vez. Depois desses 2 jogos, o nome de Palmer passou a ser discutido em outro patamar. Ele já não era mais o jovem com potencial. Ele era um dos jogadores mais decisivos da temporada inglesa, um dos meias mais letais da liga, um dos principais nomes de uma nova geração. Com uma mistura de calma, objetividade e leitura de jogo rara, Palmer se estabeleceu como um dos jogadores mais importantes da era pós-Hazard no Chelsea, e com um teto ainda mais alto pela frente. Antes mesmo da bola rolar na temporada 2024-2025, uma notícia já movimentava os bastidores de Stamford Bridge. Cole Palmer assinou um novo contrato de 9 anos com o Chelsea. 9 anos. Isso mesmo. Um vínculo que vai até, pelo menos, junho de 2033. Uma renovação rara no futebol moderno, que deixou claro: o Chelsea não está apenas contando com Palmer para o presente, ele é o futuro da equipe. O camisa 20 virou peça central no projeto esportivo do clube. Não era mais só sobre talento, era sobre identidade. E se alguém achava que esse contrato era exagero, bastou esperar até o dia 20 de agosto de 2024. Palmer foi eleito o jogador jovem do ano pela PFA, a Associação dos Jogadores Profissionais da Inglaterra. Um prêmio que carrega um peso especial porque é votado pelos próprios jogadores da liga, aqueles que dividem o campo com ele toda semana. Isso significa respeito, reconhecimento e confirmação. Palmer agora era referência dentro e fora de campo. Esse mesmo prêmio já foi conquistado por nomes como Gareth Bale, Wayne Rooney, Jack Grealish e Bukayo Saka. Agora, o nome de Cole Palmer estava ali, lado a lado com os grandes. 5 dias depois, no dia 25 de agosto, ele mostrou que prêmios não o acomodam. O combustível é outro. Na estreia da nova temporada da Premier League, contra o Wolverhampton, Palmer marcou um golaço no estádio Molineux. Um chute preciso, seco, com aquela frieza que já virou marca registrada. O gol foi tão bonito que não deu outra. Venceu o prêmio de gol do mês da Premier League em agosto. Mas aquele jogo contra o Wolverhampton ainda guardava mais. No segundo tempo, Palmer deu um verdadeiro show de visão e leitura de jogo. Distribuiu 3 assistências, todas para Noni Madueke, que completou um hat-trick. Repetindo, Palmer marcou um golaço e participou diretamente de 4 dos 6 gols do Chelsea na vitória por 6-2, fora de casa, na estreia. Uma atuação de gala, onde ele ditou o ritmo, criou espaços, acelerou quando precisava e desacelerou quando o time precisava respirar. Uma exibição completa, de camisa 10, mesmo vestindo a 20. Esse jogo serviu como aviso. Cole Palmer não estava satisfeito com o que já tinha feito. Não estava confortável com o status de revelação ou promessa cumprida. Ele queria mais. Queria ser protagonista de novo. Queria liderar, ganhar e quebrar novos recordes. Era o início da temporada 2024-2025, mas a sensação era de que ele já estava à frente do tempo. Um jogador jovem com desempenho, mentalidade e responsabilidade de veterano. Poucos jogadores conseguem manter a mesma fome depois de uma temporada estelar. Palmer não só manteve, parecia mais faminto ainda. A cada jogo, ele buscava mais. Mais gols, mais passes, mais impacto. Sempre com a mesma postura. Calma, foco, precisão, como se tudo estivesse sob controle, mesmo quando o mundo ao redor parecia pegar fogo. E esse tipo de personalidade é rara, não se ensina. Ou você tem, ou não tem. Torcedores adoram Palmer. A diretoria o trata como intocável. Os companheiros o seguem. E os adversários já começaram a temer. E tudo isso com apenas 2 anos completos de futebol profissional no mais alto nível. Palmer deixou de ser a contratação de 40 milhões para se tornar o ativo mais valioso do Chelsea, em campo, fora dele e no que representa para o futuro do clube. O tempo passou, a temporada foi se aproximando do fim e no dia 28 de maio de 2025 veio mais um jogo decisivo e mais uma atuação de protagonista. Final da UEFA Conference League, contra o Real Betis no palco europeu. Palmer não balançou as redes, mas deixou sua marca de outra forma, com 2 assistências decisivas, controle do meio-campo e um repertório completo de passes, movimentação e leitura tática. Foi eleito o melhor jogador em campo, em uma final continental. Com a vitória, o Chelsea entrou para a história do futebol europeu.
tornou-se o primeiro clube a conquistar as 4 principais competições da UEFA: Champions League, Europa League, Conference League e Supercopa da UEFA. E quem foi o maestro dessa conquista? Ele, o garoto que chegou do Manchester City em silêncio e virou símbolo de uma nova era em Stamford Bridge. Mas o melhor ainda estava por vir. No dia 13 de julho de 2025, Palmer teve o que muitos consideram o jogo mais brilhante da sua carreira até então. Final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, no novo formato expandido. O Chelsea, campeão da Conference League, chegou com fome de título internacional. O adversário, Paris Saint-Germain, recheado de estrelas e que tinha acabado de ganhar a Champions League, era o time favorito do campeonato. E quando os olhos do mundo estavam voltados para os grandes nomes do PSG, quem brilhou foi ele. Cole Palmer marcou 2 gols, deu uma assistência e simplesmente dominou o jogo do começo ao fim. Uma atuação de cinema. O Chelsea venceu por 3-0, com autoridade, e conquistou seu primeiro título mundial. E como não poderia ser diferente, Palmer foi eleito o melhor em campo novamente, e ao final do torneio, recebeu a bola de ouro da FIFA como o melhor jogador da competição. Ali, num estádio lotado e diante de milhões de espectadores ao redor do mundo, Cole Palmer atingiu o auge simbólico da temporada. De uma joia subestimada na base do Manchester City, a um craque internacional que decide finais europeias e mundiais. Palmer mostrou que não é apenas uma promessa que se concretizou, é um nome consolidado no futebol mundial. E o mais assustador, ele ainda não chegou no auge. Hoje Palmer não é só uma revelação que vingou, ele é uma realidade consolidada do futebol mundial. Ganhou o respeito dos colegas, a admiração dos adversários, o carinho da torcida e a atenção da mídia internacional. Quebrou recordes, levantou troféus, colecionou prêmios, tudo isso com uma naturalidade assustadora, como se já estivesse escrito que esse seria o seu destino. E talvez esteja mesmo, porque jogadores como Palmer aparecem de tempos em tempos, com a mente fria, o toque sutil e o impacto gigante. E o mais assustador de tudo, ele ainda tá só começando. Agora eu quero saber de você. Se você curtiu essa trajetória insana do Cole Palmer, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E comenta aqui embaixo, você acha que o Palmer tem o que é preciso para disputar uma bola de ouro? Ou no mínimo já pode pedir música no Fantástico com tanto hat-trick? Afinal, o Iceman chegou, e parece que ele vai ficar por muito tempo no topo. Valeu por assistir, e até o próximo vídeo.